louvar. Nós te damos total liberdade. Nós te damos total liberdade para o teu agir, para o teu fluir, para que o Senhor possa trazer cura, para que o Senhor possa trazer libertação, para que o Senhor possa trazer salvação, consolo. Senhor, eu te peço, Paizinho, e desde já te agradeço. Aquele que crê diz amém. Aleluias. Você pode olhar para a pessoa que está lá e dizer assim: Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã. Soltou um sorriso para ela? A gente sorria, gente. Eu não sei vocês, mas eu estou alegre. Porque eu estou vivo. Hoje. Aleluias. Hoje eu queria compartilhar com vocês a palavra. E está dentro de uma declaração que fazemos todos os nossos cultos e programações. São 3 verdades que nós nos firmamos e pregamos aqui na nossa igreja, né? O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Então hoje eu queria compartilhar um pouco do amor de Deus, né? E falar do amor de Deus é bem amplo, é um assunto bem amplo, né? Mas hoje eu queria falar algo interessante, gente. Porque apesar de eu ter dito esses dias aqui que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, os meus melhores dias, apesar da pandemia, apesar de muitas dificuldades e muitas mortes nesse ano de 2020, para mim tem sido o melhor ano da minha vida. Eu não sei você, mas eu estou desfrutando do favor de Deus, estou desfrutando da bênção de Deus, estou desfrutando do melhor de Deus da minha vida. Então o ano de 2020 para mim está sendo o melhor ano e creio que a tendência é melhorar. Amém? Mas uma das coisas que eu não queria ausentar e queria dizer para vocês que eu não passo por guerras. Nada disso, eu passo por guerras. Eu passo por conflitos, eu passo por batalhas diariamente. Uma das coisas que eu queria conversar com vocês nessa noite é que o amor de Jesus não nos ausenta das guerras. Amém? Você está comigo? Olhe para a pessoa que está e diga assim: o amor de Jesus, o amor de Deus que foi derramado sobre a sua vida não te ausenta das guerras. Gente, quando a gente aceita Jesus, né? A gente pensa que a nossa vida vai ser 1000 maravilhas e que a gente vai ter só água fresca, sombra e água fresca, né? Quem pensou assim quando ia aceitar Jesus? Graças a Deus está todo mundo no mesmo barco que eu, viu? Eu pensei que era só eu que pensava assim. Gente, vocês são tão diferentes de mim. Eu me senti um extraterrestre agora. Porque eu pensei que quando eu aceitasse Jesus, eu tinha a solução de todos os meus problemas e a minha vida ia ser mais fácil. Ia ser só sombra e água fresca. De fato, ela se tornou mais fácil, né? Mas uma das coisas que eu aprendi aqui, que a presença de Jesus nas nossas vidas não significa ausência de guerras, mas sim paz em meio às guerras. Eu aprendi aqui ao longo de muitas ministrações por meio dos nossos pastores, que a presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de guerras, mas sim paz em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio às batalhas, em meio aos desafios. E eu gosto de um bom desafio. Amém? Queria que vocês abrissem comigo aí, para a gente ilustrar aquilo que eu quero conversar com vocês nessa noite. Vou usar essa mão. João capítulo 11. A partir do versículo 1.
Aqui, gente, é uma ilustração daquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Que nós temos uma ilustração, é algo que eu lendo, o Espírito Santo me mostrou muitas coisas maravilhosas aqui nessa passagem, que eu já tinha lido várias vezes e tinha passado despercebido, mas parece que ele me pegou aqui e me mostrou coisas maravilhosas e espero que ele mostre a vocês nessa noite. Meu desejo e minha oração é essa. Amém? Então eu queria ler a partir do versículo 1. E essa passagem ela fala sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? Que era um amigo de Jesus, que era alguém que Jesus amava. Vocês estão comigo? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Queria repetir essa parte. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do homem, o Filho de Deus, seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Só até aqui. Você deve estar se perguntando, né? O que é que eu tenho a ver com Lázaro, né? Eu também me perguntei, o que é que eu tenho a ver com Lázaro, Jesus? Só sei que Lázaro era teu amigo e ele estava doente. Mas, gente, aqui eu vi algumas coisas interessantes nessa passagem. E isso eu queria compartilhar com vocês e queria destacar algumas coisas que o Espírito Santo me mostrou, que ele trouxe discernimento ao meu espírito acerca dessa passagem. Como eu falei para vocês, o amor de Jesus não nos ausenta das guerras e das batalhas e dos conflitos e dos dias maus. Uma das coisas que eu lembro e me apego é a oração que Jesus fez por seus discípulos. Bem pertinho, em João também, bem pertinho daqui, Jesus disse assim, Jesus reuniu seus discípulos, olha só, eu oro e vou orar por vocês. Aí como Jesus começou a orar pelos seus discípulos, Pai, eu oro por esses discípulos, e eu não te peço que o Senhor ausente eles do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Ou seja, Jesus, ele não nos ausentou das dificuldades, ele não nos tirou da batalha. Ele não tirou seus discípulos e disse, cara, vocês a partir de hoje, ou a partir daqui, vocês vão ter vida fácil. Não, se eu sofri, quanto mais vocês, né? Então nós temos que ter um choque de realidade. Cara, eu sou discípulo de Jesus. Se você não se vê assim, você precisa entrar no seu ambiente de intimidade para estar, Senhor, será que eu sou teu discípulo? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso fazer para ficar mais parecido contigo? Mas uma das coisas que eu aprendi com Jesus é que Jesus, quando ele for orar pelo seu discípulo, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Que o Senhor os livre do mal. Amém? Então, uma das coisas que eu queria destacar, primeiramente nessa passagem aqui, é que Jesus, a irmã de Lázaro, no versículo 3, ela diz assim, está enfermo aquele a quem amas. E como eu disse para vocês, o amor de Jesus não nos ausenta das batalhas, não nos ausenta dos conflitos, não nos ausenta das enfermidades, não nos ausenta do dia mal. Tanto que o sol ele vem para o justo e para o injusto. E da mesma forma a chuva. Mas uma das coisas que eu aprendo aqui, gente, que por mais que Jesus me ame, por mais que Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que foi o seu filho, para morrer por mim, ele não me ausenta da batalha. Ele não me ausenta das guerras. Ele não me ausenta dos dias que eu vou ter conflitos. Às vezes a gente olha e diz, poxa, por que essa pessoa faz parte da minha vida? Por que ela me tenta tanto? Por que ela... É como eu compartilhei com vocês semana passada. Essa pessoa, ela
se você for parar para pensar, existe um lado bom da coisa. Ela te incentiva a orar mais, te incentiva a ser mais santo, te incentiva a jejuar mais, te incentiva a fluir mais nos dons do Espírito Santo. Ela nos ensina. Deixa eu continuar. Outra coisa que eu queria destacar. A primeira coisa, que o amor de Deus, por mais que Jesus me ame, isso não me ausenta das batalhas. Outra coisa que eu queria destacar nessa passagem aqui, no versículo 4, que Jesus disse assim, olha só, quando Jesus recebeu a notícia, ele disse assim, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte. Queria que vocês abrissem, continuassem no mesmo João, e fosse lá para o versículo 25, né? Você vai só passar alguns versículos, você vai lá para o versículo 25. No mesmo capítulo, mas no versículo 25. Que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí Jesus faz uma pergunta, crê nisto? Olha só, gente, uma das coisas que eu queria destacar acerca dessa parte, Jesus fala, que quando ele diz que essa enfermidade não é para a morte, este versículo ele me chamou a atenção, que por mais que Lázaro morresse, e ele morreu, mais na frente vocês vão ver que ele morreu, e todo mundo sabe que ele morreu, Jesus falou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele faz uma pergunta, crês nisto? Eu faço essa pergunta para vocês agora, você crê nisso? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está lá e diga assim, você crê nisso? Eu queria destacar aqui nessa passagem, gente, duas coisas. Nós temos aqui o problema e a solução. Não fecha João, continue João, nós vamos passar um pouquinho de tempo aqui em João. Queria destacar aqui duas coisas nessa passagem. O problema e a solução. Parece que o problema e a solução sempre caminham junto. Muitas vezes a gente só se apega e olha para o tamanho da dificuldade, do problema, o tamanho da guerra. Mas a gente esquece que no meio da guerra tenha o escape. No meio da batalha existe o escape da parte do Pai. Porque o desejo do Pai é nunca deixar você desamparado. Na verdade, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até Ele voltar para nos buscar. Gente, Jesus é lindo. Ele é irresistível. Sabe qual é o problema aqui? É que quando passamos por guerras, a gente quer logo abandonar a igreja, que é o meio pelo qual e através da pregação, oração, comunhão e edificação, eu desfruto do milagre de Deus. Um dos problemas, gente, é esse. É porque quando nós passamos por guerras, quando nós passamos pelos conflitos, a gente abandona logo a fé. Aí diz, cara, não dá certo para mim não ser crente. Eu não aguento essa tentação. Eu não quero ir para a igreja pecando. Eu não quero pecar, não quero que a minha vida seja assim. Gente, esse é o grande problema. É porque quando nós passamos pelas guerras e pelos conflitos, a gente faz o quê? A gente escolhe abandonar o barco. E o barco, deixa eu dizer para você, o barco é o lugar seguro que Deus preparou você para navegar nessa grande viagem.
Um dos problemas, o primeiro problema é porque nós deixamos de crer, nós abandonamos a fé. Muitas vezes nós dizemos, não, cara, quando eu estava lá no mundo, quando eu nem fazia bagunça, eu nem bebia, eu nem me prostituía, eu nem usava droga, eu saía de casa para o trabalho, minha vida era normal. Gente, essa é a pior vida que existe. Me desculpe. Porque essas são as piores pessoas quando você vai falar do evangelho. Eles, não, mas eu nem roubo, eu nem peco, eu nem me prostituo, eu nem bebo, eu nem assalto, não faço nada disso, eu estou aqui gente, quando você vai pregar para uma pessoa assim, é o maior desafio, né? Que quando a pessoa tá na merda, tá na lama, tá no buraco, ela reconhece. Mas vocês chegam para a pessoa e dizem, não, cara, minha vida é normal. E eu era uma pessoa assim, minha vida é normal, nunca quebrei braço, nunca quebrei perna. Minha vida é normal, quase que eu quebrava hoje. Mas estou aqui, dando glória a Deus. Eu disse, viu, que o sangue ia esquentar e a dor ia passar. Gente, eu estava assistindo muitas dores, mas o sangue esquentou e a dor passou já. Glória a Deus. Mas olha só, gente, um dos grandes problemas que nós passamos na vida, cara, Jesus não nos chamou para andar só. O que o inimigo quer é que você se isole. Não, gente, na hora da dificuldade, sabe o que você precisa? Você precisa de bons amigos. Já que eu falei da minha queda, gente, eu caí hoje pedalando. Eu tive um grande livramento da parte de Deus. Glória da minha esposa intercede por mim. Toda vez que eu saio para pedalar, ela diz, amor, cuidado, que Deus te abençoe. E hoje eu tive um livramento grande. Mas, gente, o interessante da queda não foi só a queda. Foi porque eu caí, mas tinha amigos para me ajudar a levantar. Porque eu caí no barranco de maior ou menor altura. Não queira ver a minha cara, pastor. Depois a gente foi parar para rir, né? Eu sorri da minha queda. Também. Mas, pastor, meu filho, agora você está com a cara legal, mas na hora você está com a cara de... Isso é, pastor, mas é bom, pastor, Deus é bom. Mas, gente, mas o que eu queria destacar aqui, que no meio dos conflitos, no meio das guerras, quem é que você pode contar? Quem é que está ao seu lado? Cara, Deus não nos chamou para andar sozinhos. Deus não, no pensamento de Deus, cara, eu não quero que você passe por guerra sozinho. E por mais que até a sua mãe lhe abandone, todavia eu não te abandonarei. Então Deus não nos chamou para guerrear sozinho, não, cara. Se você está passando por guerras, chame alguém para orar com você. Ei, meu irmão, eu estou passando por conflitos, eu estou passando por guerras, eu estou passando por dificuldade, a tentação está muito forte, isso e aquilo, a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, meu marido é isso, meu marido... Cara, não passa sozinho. Procura o seu líder de célula, procura o seu discipulador, procura os pastores, ou procura algum irmão maduro para te ajudar. Gente, se eu não tivesse aquelas pessoas para me ajudar a levantar ali, eu não sei se eu conseguiria subir daquele barranco. Eles fizeram uma espécie de corrente humana, porque, gente, vocês estão sorrindo, mas era mais ou menos dessa altura aqui, eu acredito, né, mais ou menos assim. Pode ser que eu estava grogue e tenha esticado assim, mas eu acho que foram as 3 pessoas, não foi, pastor, mais ou menos assim, para conseguir me puxar. E eu grogue, sentei ali. Cara, o que é isso? É uma figura de que nós não conseguimos vencer sozinho. Não pense que você é o gostosão e você é a gostosona, que você consegue viver sozinho e andar sozinho. Não, gente. O que é que eu entendo com Jesus? Cara, é que eu preciso de um companheiro. Eu tenho um consolador comigo todos os dias. E como eu falei, por mais que os meus amigos me abandonem, todavia eu não lhe abandonarei. Então, nos momentos de guerra, é nos momentos onde nós precisamos nos apegar. E sabe o que a gente faz? Que é o grande problema, a gente se isola. Não, pastor, deixa eu ficar sozinho aqui na minha, eu estou passando por conflitos, deixa eu ficar só eu e Deus. Não, cara, esse é o primeiro sinal que a gente não está bem. Quando a gente não aceita e não admite que a gente precisa de ajuda. Pedir socorro ou dizer que nós estamos precisando de ajuda não nos faz menor do que o nosso irmão. Na verdade, me torna grande.
porque eu estou me rebaixando, estou me sendo humilde para reconhecer que eu não consigo sozinho vencer as guerras. E a grande solução dessa passagem, o grande problema eu falei para vocês, e a solução é que Jesus disse: quem cresce em mim, quem cresce nele, né, na verdade, ainda que estivesse morto, viveria. Ah, pastor, eu passei pela guerra e morri. Cara, ele falou que mesmo que você morresse. Gente, é interessante que uma vida com Jesus parece que é uma vida de que na nossa visão, que a gente vive no mundo capitalista, a gente é sempre acostumado a ganhar. E pra gente, a gente só ganha aquilo que a gente vê. Aquilo que é material, aquilo que a gente toca. Aquilo, cara, isso aqui é palpável, isso aqui eu sei que eu ganhei. Mas interessante que com Jesus, a gente pensa que está perdendo, mas a gente está ganhando. Gente, com Jesus é diferente. Como o irmão Oswaldo falou, com Jesus é diferente. A gente pensa que muitas vezes, quando nós estamos perdendo, não, é aí que você está ganhando. Vou citar um exemplo. Eu tenho esse celular, só tenho esse, tá bom? Não tenho dois, só tenho esse. Aí eu oferto ele na vida de alguém. Mas, cara, eu perdi meu celular. Não, você está tendo uma oportunidade de ganhar um celular novo, ou então de comprar. Para a gente desfrutar do novo, a gente tem que botar fora o velho. O problema é que a gente sempre se apega ao velho e deixa de desfrutar do novo de Deus. Então, ou seja, com Jesus, a gente pensa, cara, mas a vida com Jesus é diferente. Eu tenho que perder para ganhar? É, cara. Para ganhar a salvação, que a salvação é de graça. Deus nos deu por meio de Jesus, por meio da sua graça, que foi manifestada por Jesus, mas nosso trabalho é crer. Só como a gente é acostumado tanto a pagar pelo aquilo que a gente tem, a gente pensa que tem que pagar para Deus. A gente pensa que tem que pagar para Deus. E uma vez eu me pergunto, Deus, como é que eu vou demonstrar o meu amor por ti, por tudo que o Senhor derramou por mim? Aí Deus me mostrou a sua palavra. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Olha aí, obedeça a minha palavra. Uma demonstração de amor para com Deus, vinda de você para com Ele, é o que? Cara, guarde a sua palavra. O que é guardar? É tanto ouvir, obedecer e colocar em prática, em acordo com a palavra. Amém? Vamos continuar. E uma das coisas que eu aprendo aqui também, gente, é que quando falamos de crer, né, que foi essa pergunta que Jesus fez aqui no versículo 25, crer isto? Crês isto? Uma das coisas que eu aprendi aqui foi o quê? Que quando falamos em crer em Jesus, como diz as Escrituras, precisamos andar seguros do seu amor e proteção. Se eu digo que creio em Jesus, se eu declaro que creio em Jesus, como diz as Escrituras, eu preciso andar seguro no seu amor e na sua proteção. E uma das coisas que nós vemos também a igreja, de um modo geral, passando por dificuldades, por quê? Com medo. Gente, o medo, até um certo ponto, ele é saudável. Mas quando ele passa a ser uma obsessão, quando ele nos tira do controle, ele não é saudável para a nossa vida, ele traz doenças. Amém? Então, ou seja, uma das coisas, quando eu digo que creio em Jesus, eu preciso estar seguro do seu amor e da sua proteção. E para falar sobre isso, não feche João, deixe Joãozinho marcado aí, vá lá para Romanos, capítulo 8. Nós vamos falar agora do amor dele. Capítulo 8, versículo 35. Todos abriram? Diz assim, ó. 8:35 diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação?
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, isso aqui, eu olho para essa passagem e vejo uma declaração de amor de Deus para conosco. Quem é que pode se separar do amor de Deus? E às vezes a gente fica dizendo, colega do trabalho que me tira do sério. É meu marido que me tira do sério. É meu esposo, é meu filho, é meu pai, é minha mãe. Cara, nada pode separar você. Pastor, é as dificuldades do dia a dia, é as tribulações. O que é que a Bíblia diz? Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso aqui faz parte da parte que Jesus falou. Crer nisso? É o nosso desafio diário. Gente, a nossa caminhada, ela é diária. Não pense que foi só o ato de você vir aqui na frente, ou você dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, gente. Nós temos guerras diárias que nos tornam mais fortes. Como eu falei para vocês, a presença de Jesus na nossa vida não é ausência de guerras, mas é a paz em meio às guerras. Já compartilhei aqui algumas vezes e falei, às vezes tudo está desmoronando lá no trabalho, as dificuldades, os problemas, e eu faço parte do setor que resolve problemas. E a pastora até diz, quando eu vou para resolver, eu chego e levanto meu ombro assim, né, pastora? A pastora até me imita. Gente, o meu setor é um setor que resolve os problemas. E isso, um dia desse eu estava compartilhando com um irmão. Cara, sabe por que eu fui me tornar mecânico de máquina de costura? Cara, às vezes eu fico se perguntando, eu faço muita pergunta para mim mesmo e para Deus, eu gosto demais de perguntar. E eu me perguntando, por que eu me tornei mecânico? Senhor, por que já que tenho um chamado pastoral para a minha vida, o que é que tem a ver mecânica com um chamado pastoral? E ele falou, sabe por que eu te chamei para você trabalhar nessa área? É uma preparação para você aprender a não jogar fora. Aprender que tudo tem um jeito. Gente, às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim, pastor, minha vida não tem mais jeito. Não consigo mais. E eu digo, tem jeito. Eu aprendi, por meio do trabalho, por meio do dia a dia, aprender que quando eu chego no lugar é para resolver. É para trazer paz. Eu chego, às vezes, as pobres das costureiras estão atribuladas. Minha produção. Perdi meu prêmio. Não, isso é do trabalho. Aí você fala as que são de casa, que elas têm um amor pela máquina. Elas tratam a máquina como se fosse a filha dela. Tem mais ciúme da máquina do que do marido. Gente, eu conheço gente assim, não sei vocês, mas eu conheço gente assim. Quando vê você abrindo a máquina, dia que tu já vai abrir minha máquina. Eu, calma que eu sou o doutor dela, calma. Vá cozinhar seu arroz, vá fazer seu almoço, vá varrer sua casa, já eu lhe chamo. Enquanto ela vai dar a volta, eu desmonto a máquina dela e monto e boto para costurar. Mas, gente, o lindo de tudo isso, sabe o que é? Não é o tamanho do problema, não, cara, porque eu sei que existe a solução dentro de mim. É quando ela senta na máquina, que ela costura, passa a mão, às vezes dá um beijo.
Gente, vocês que são costureiros já sabem do que eu estou falando. Quem não é, não entende isso, mas quem é, sabe o que eu estou falando. Mas a pessoa, quando ela senta que ela costura, que ela solta aquele sorriso, gente, aquele sorriso não paga o serviço, que ela vai pagar o serviço também, né? Mas aquele sorriso, gente, traz alegria. Para quem? Para mim, cara. Porque aquela máquina para ela estava morta. Mas havia solução para ela. E eu comecei a andar nessas coisas. Meu Deus, realmente. E agora trazendo para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Quando o irmão fizer caquinha, você não vai jogar ele fora. Ele tem jeito. Você pega ele, tira a fralda suja, joga no lixo, dá um banho, passa o hipoglós, bota a fralda nova. Eu sou pai, viu? Já troquei fralda também, viu? Bota a fraldinha nova, bota o talquinho, o perfuminho, ó. Tá novo. E às vezes a gente fica se perguntando, pai, o que é que eu estou fazendo aqui? Cara, uma das consciências que eu tenho dentro do meu coração é que eu sou o agente de Deus aonde eu estou. Gente, essas 4 paredes, elas não podem limitar o poder de Deus. A expectativa de Deus é diferente. É que você seja lá fora um luzeiro para quem está perdido em escuridão. E então eu ando com essa consciência aonde eu vou. Sabe, gente, o que falta para a igreja é isso, a gente andar com a consciência de quem nós somos. Cara, nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Quando ele diz é nada, não existe nenhuma exceção. Porque às vezes a gente fica procurando as exceções. Ah, pastor, mas esse daqui, esse problema é sério. Não existe nenhum problema que seja tão sério para Deus. Ah, pastor, mas é que você não escutou a minha dificuldade. Cara, nada pode te separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Falando agora de proteção, eu queria que vocês abrissem Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, Efésios, cadê você? Antes de eu ler Efésios, outra coisa. Não, vou ler Efésios logo. Depois eu volto para cá. Não fecha João, deixa o Joãozinho lá de stand-by. Amém? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim, fala sobre as armaduras de Deus, tá bom? Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só, não está dizendo aqui que vai ter ausência do dia mau. Essas armaduras são para nos fazer resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Só até aqui. A primeira coisa que eu queria destacar nessa primeira parte desse texto que eu li com vocês, gente, o que era? Quem é que nós estamos lutando? Às vezes a gente está lutando contra o nosso irmão. Às vezes a gente está lutando contra um inimigo que é terreno. Gente, mas uma das coisas que eu queria que nós aprendêssemos aqui é que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas sim pela influência que move elas a nos fazer o mal. Porque, gente, existe uma característica de Deus em nós. Deus é bondoso. E quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Eu costumo dizer que uma pessoa em sã consciência, ela não tem coragem de matar outra pessoa. Eu costumo dizer que uma pessoa em sã consciência, ela não tem coragem de fazer o mal a ninguém. Mas uma pessoa com a influência maligna sobre a sua vida, ela tem coragem. E a nossa luta não é contra essa pessoa, mas é contra o espírito mal que está operando por meio dela. Gente, uma vez aconteceu algo na minha casa, né? E eu vi, foi com um familiar meu, não queria destacar quem foi, mas eu vi que eu não sei se foi Deus que abriu os meus olhos espirituais naquela hora, mas eu vi. É como se tivesse alguém maior do que essa pessoa e ela estivesse usando ela como um fantoche. Quem já viu fantoche aqui? Pronto, fantoche. A gente sabe, fantoche é um brinquedinho que você movimenta. Você é que domina ele. Então eu via alguém bem escuro que eu não conseguia descrever. Parecia um gorila. Parecia, não estou dizendo que é um gorila. Parecia um gorila. Eu sei que era escuro. E ele movia essa pessoa, como se ele movesse o braço dela, movesse os pés dela, fizesse ela falar. Então ali eu tive uma visão do que é o mundo espiritual. A nossa luta não é contra aquela pessoa, porque ela me ama. Eu sei que ela me ama. Mas é contra o mal que está... Amém? Então uma das coisas que eu aprendi aqui é que, primeiro, a minha luta não é contra o meu irmão. Não é contra, por mais que ele queira o meu mal. Minha luta não é contra ele, mas é contra o mal que está operando por meio dele. Então, às vezes, nós nos ferimos à toa. Sabe, gente, você já deve ter percebido que depois que a pessoa faz mal para você, ou que ela lhe trata mal, ou que ela diz alguma palavra, e ela, no outro dia, ou no mesmo dia, ela vem, me perdoe, me desculpe. Ela vem toda calma, né? Você pensa que é outra pessoa. Essa pessoa tem muito cara de madeira, viu? Ontem ela me chamou disso. E hoje ela está aqui, me tratando como se nada tivesse acontecido. Não, gente, é porque ela caiu na realidade. Ela viu que você não é digno daquilo que ela disse contra você. Isso aconteceu essa semana lá na empresa. Uma instrutora, chefe de grupo, tratou muito mal um mecânico meu, e eu chamei ela. Na hora, eu quis explodir, mas como a semana passada eu ministrei sobre perdão, e foi um escape para a minha vida. Gente, no mesmo dia, eu tive que exercer perdão. No mesmo dia, gente, a Bruna viu. Eu tive que exercer perdão, e durante a semana eu tive que exercer perdão demais. A gente, cara, essa pregação foi para mim, só para mim, Deus. E da mesma forma, eu já ia. Mas eu me segurei, engoli seco e fui para casa. Não consegui dormir direito, porque às vezes quando as pessoas nos fazem mal, a gente não consegue dormir direito. A Bruna viu, quando eu durmo, eu sou igual uma pedra. Eu fechei os olhos, 5 minutos eu estou dormindo. E só acordo no outro dia com despertador. E nesse dia eu passei a noite todinha. Meu Deus, Pai, me dá... Senhor, será que eu vou ter que ler a Bíblia para poder sentir sono? Será que eu vou ter que me levantar para ler a Bíblia, para começar a orar, para começar a sentir sono? Eu não vou apelar, eu vou dormir, que eu preciso dormir. Gente, é um negócio fora de sério, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, começa a dar logo um sono, né? Assim.
Por isso, gente, eu estou resolvendo os meus problemas, vai dar certo, viu? Já já vocês vão ver o de visual novo aqui, de óculos. Gente, fui lá na Astro Ótica. Fui atendido pela consultora de vendas, a Tairine. Cadê ela aqui, a Tairine, ó? Nos atendeu muito bem, né? Sei que eu tenho os meus amigos aqui, mas a Tairine insistiu demais. Vocês têm que ser vendedor insistente, mano. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então nós precisamos, gente, nos revestir dessas coisas aqui. Eu não vou me prolongar acerca disso, mas eu queria só dizer para vocês, que vocês se revestissem. Agora vamos voltar para Joãozinho de novo. Volte lá para João, para a gente finalizar. Já queria chamar o Ministério de Louvor. Não que eu tenha problema de visão, eu vejo muito bem, mas às vezes a visão começa a cansar lá para as tantas, e então... Outra coisa que eu queria destacar, lá em João, é a que? No versículo 4 ainda. A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Gente, isso aqui é uma das perguntas que eu me faço, e eu acredito que também vocês devem se fazer, né? Cara, pastor, o senhor está falando tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Deus se alegra com as minhas dificuldades? Né? Que é outro contrapeso que a gente tem que colocar na balança. Olha só, o que é que Jesus declarou? Toda essa enfermidade é o que? A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí eu, poxa Deus, nós devemos estar se perguntando, será que Deus se alegra com as nossas dificuldades, com as minhas guerras, com os meus problemas? Não, Deus não se alegra. Deixa eu continuar. Claro que não, mas Ele se alegra quando você crê nele e deposita nele a confiança para vencer as guerras. Então olha só, Jesus disse o quê? Olha só, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por elas. Aí vem a grande pergunta, será que Deus se alegra com as minhas guerras, com as minhas dificuldades? Claro que não. Mas o que é, gente? Mas Ele se alegra quando você crê nele e deposita nele a confiança para vencer as guerras. Porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Então, por mais que o gigante se levante, por mais que o problema seja grande, por mais que a guerra seja longa, cara, eu creio que eu vou desfrutar de uma vitória. Qual é o meu trabalho? É crer nele e depositar nele toda a confiança em meio às guerras. E eu vou começar a desfrutar do milagre de Deus, do favor, do escape. Eu vou desfrutar de paz, mas eu preciso depositar nele a minha confiança. Como diz lá, no versículo 25 desse mesmo capítulo. Outra coisa que eu queria destacar para a gente já finalizar. No versículo 6, Jesus disse assim, ó, não, Jesus não. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí você deve se perguntar, poxa, cara, eu já estou no meio da dificuldade, eu estou no meio do problema, e eu oro a Deus, e Deus demora 2 dias para me atender. Deus, o Senhor não está entendendo a urgência do meu problema. Quem já fez uma oração assim e pediu para que Deus respondesse na mesma hora? Eu já fiz. Mas a palavra fala lá em Marcos que se você orar, crendo que já recebeu, de fato você já recebeu. Às vezes aquilo não está manifesto. Porque, gente, uma das coisas que eu aprendo é que a nossa fé, aquilo que nós depositamos em Deus, nós passamos por um teste. Eu costumo dizer que esse teste ele é o teste do tempo. Eu vou ler aqui. Nós passamos muitas vezes pelo teste do tempo. Certo? Teste do tempo. Então, às vezes, você está passando por dificuldade. E aqui está dizendo que Jesus se demorou 2 dias, apesar dele amar
Lázaro, apesar dele amar Marta e apesar dele amar Maria, mas ele ainda se demorou 2 dias aonde ele estava. E um exemplo demais que eu gosto de usar, gente, é o que Deus, com a sua mão divina e poderosa, libertou o povo da escravidão. O povo de Deus estava cativo no Egito há 400 anos. E Deus levantou um libertador, que foi Moisés. E o povo saiu, foi liberto do Egito. Mas o interessante, gente, que o pessoal, as pessoas que foram libertas, eles tinham uma caminhada até desfrutar da terra prometida. Quem sabe dessa história? O interessante, gente, dessa história é que no meio desse percurso, que era para durar em torno de 15 dias, se fosse colocar no Google Maps hoje, né, não existia o Google Maps naquela época, mas hoje existe, né? Se fosse botar no Google Maps, era uma viagem que era para durar em torno de 15 dias, que durou anos. Aí você se pergunta, será que Deus tem o desejo de me reprovar nesse tempo? Não. Deus não tem o desejo de nos reprovar nesse tempo. Esse teste do tempo que muitas vezes nós passamos, é para Deus ver aonde está o nosso coração. É para Deus nos limpar. Sabe, gente, Deus nos aceita como nós estamos. Ele nos arranca da lama, nos tira da lama. Como eu falei para vocês, a visão que eu tenho de mim, Ele me tirou da lama, me banhou, me vestiu com vestes limpas, me sentou numa mesa posta e disse, agora você é filho e você pode desfrutar de um banquete. Essa é a visão que eu tenho de mim diante de Deus. Agora você é filho, você não é mais bastardo. E às vezes a gente, mas poxa, pastor, eu estou com dificuldade já está há anos. Nós estamos passando pelo teste do tempo. Por quê? Porque ninguém engana Deus. Primeiro Deus quer saber aonde está o nosso coração. Irmão, pode fluir aí, irmão. Isso, aumenta mais o volume aí. Olha só, Deus quer saber aonde está o nosso coração. O intuito do teste do tempo não é nos reprovar. Deus não tem o intuito e nunca teve o intuito de nos reprovar. Quem procura nos reprovar é o inimigo das nossas almas. Ele procura apontar o dedo e dizer, você está errado nisso, naquilo, e você não é digno de nem ir para a igreja, nem de levantar as mãos e orar. Ele diz isso, mas Deus não. Deus nos aceita como nós estamos. Mas à medida que eu me aproximo dele, a história muda. Sabe, gente, sabe o que Deus quer fazer com nós? Ele quer mudar a nossa história. Ao ponto de você declarar nada, e nada, como a gente cantou aqui alguns minutos atrás, e nada pode me separar deste amor. A sua graça me alcançou. O teu favor é sobre mim. Nós precisamos crer que isso é real para nós. Então, quando nós passamos pelo teste do tempo, Deus quer tirar as impurezas do Egito, que representam o mundo. Deus quer tirar as bactérias. Deus quer nos limpar. Por quê? Porque nós somos casa do papai. Ah, pastor, mas eu não me vejo assim. É porque você precisa começar a olhar com os olhos espirituais e entender que você é casa. E existe um tempo. Quem é que chega para limpar a casa e faz assim e a casa está limpa? Quem faz isso? Seria muito bom, né? Principalmente para as mulheres. Os filhos fazem uma zona. A Bruna passa o dia todo em sábado. Para poder arrumar o quarto do Pedro. Mas dentro de 10 minutos ele bota tudo os avessos de novo. Mas seria bom se as mães, os pais também, mas principalmente as mães, que elas cuidam mais dessa parte. Se elas fizessem assim, ó. Tchum, tchum, seria bom demais, né? Seria maravilhoso. Mas tem um tempo, gente, de limpeza.
Tem um tempo onde você vai suar, onde você vai organizar, colocar as coisas no lugar, tirar o que não presta e jogar no lixo. Mas a gente só consegue ver, gente, o que não presta quando a gente para arrumar a casa. E às vezes a gente diz assim, cara, eu vim para Jesus e a minha vida ficou pior do que o que estava quando eu estava no mundo. Não, cara, é porque a sua casa estava bagunçada e você não sabia. E Jesus veio e começou a organizar as coisas. Mas a gente não quer abrir mão daquele urso mofado. A gente não quer abrir mão daquele brinquedo quebrado. Pastor, você não sabe que esse brinquedo minha mãe me deu quando eu tinha 5 anos de idade, eu já tenho 40. Esse brinquedo já tem 35 anos, ele tem uma mensagem para mim. Cara, mas esse brinquedo, ele está fora do esquadro de Deus. Gente, sabe qual é o nosso problema? É porque a gente quer dizer para Deus, Deus, eu quero que você faça assim, e assim, e assim comigo. Nessa área o Senhor pode mexer, nessa não. Nessa parte do quarto aqui, Senhor, o Senhor pode ficar à vontade. Mas nessa outra parte, nessa prateleira aqui, Jesus, não mexe, porque aqui, Jesus, é as coisas que eu mais gosto. Quando Ele entra para limpar tudo. O interessante é que depois que Ele faz a limpeza, gente, a gente entra no quarto. Esse cara, poxa, parece um quarto novo. Ficou até maior. Ficou bem mais organizado. Ficou cheiroso. Porque depois que limpou, a gente botou o desinfetante. Sabe, gente? Às vezes a gente não quer meter os tratamentos de Deus. Mas é como eu disse para vocês, às vezes a gente passa por conflitos. Cara, poxa, a minha vida no mundo era mais fácil que hoje. Não, cara, é porque hoje Deus está entrando, mexendo com tudo. Para quê? Para que Ele tire as impurezas do mundo, as impurezas do Egito. Para quê? Para que essa casa, ela venha estar limpa para o Espírito Santo habitar. Ele não faz morada em lugares bagunçados, não, Ele vem para organizar as coisas. Sabe por que, gente, tudo isso? Porque Ele quer que nós nos tornemos parecidos com Ele, conforme o plano inicial. Gente, o plano de Deus não mudou. O plano de Deus é o mesmo. Ele nos criou parecidos, semelhantes com Ele. E durante os anos essa imagem foi deformada. Mas Ele resolveu habitar dentro de nós para nos tornar semelhantes a eles. Sabe por quê? Porque as pessoas lá fora, elas precisam de Deus. Elas precisam de Jesus. E Jesus, como eu falei para vocês, é irresistível. Gente, Jesus é irresistível. Jesus não era, Jesus é irresistível. Ninguém consegue, gente, se manter duro e firme diante do olhar de Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não está de corpo presente, mas Ele está habitando dentro de você por meio do Espírito Santo. Se lembra que Ele disse que ia fazer morada em nós? Olha só, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Gente, quando nós falamos e procuramos separar Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas deixa eu dizer algo para vocês, eles três são iguais em glória, poder e majestade. Eles três são um. Queria que você ficasse de pé nessa noite. E você que ouviu essa mensagem, que diz, cara, eu não consigo ficar longe desse Jesus irresistível.